bem com você? Essa é a 14ª aula do nosso curso Ganhe Dinheiro com Brindes e Lembrancinhas. Eu sou Denise Carcerone, do Lembrancinhas Online. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Nessa aula eu vou falar um pouco sobre organização do seu local de trabalho e organização do tempo. Você pode estar aí pensando, depois de tantas coisas que a gente viu, como é que você vai fazer para se organizar, mas não é tão difícil assim, tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui sobre esse assunto. Lembrando que tem uma apostila para você poder acompanhar aí todas as aulas e também para que você possa consultar agora que a gente já está chegando quase que no final do nosso curso. Eu vou deixar o link para a compra dessa apostila aí embaixo na descrição do vídeo. Ela também acompanha a planilha, acompanha vários outros materiais de apoio. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho para receber as notificações. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder. E se ainda não curtiu o vídeo, tasca o seu dedo no joinha, porque sinaliza para mim que você está gostando do conteúdo e também ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas que tenham interesse aí pelo assunto. Então vamos lá, de que forma que a gente pode pegar esse monte de coisas e organizar então o nosso tempo e o nosso local de trabalho? Eu vou começar falando então, primeiro, da organização do tempo, tá? Você precisa organizar o seu dia, organizar a sua semana, organizar o seu mês de trabalho. Sem essa organização, você certamente em algum momento vai estar esquecendo de fazer alguma tarefa ou vai estar se atropelando para cumprir com as suas tarefas. Isso pode significar, inclusive, que você perca dinheiro, que você deixe de ganhar mais dinheiro aí com a venda das suas lembrancinhas. Lembra daquele ditado? Tempo é dinheiro? Então, eu vou dar agora 8 dicas para você conseguir organizar o seu tempo bem direitinho, de uma forma bem bacana. Eu tô considerando aqui que você vai ter que executar essas tarefas todas sozinho, tá? Que você não vai ter ninguém para te ajudar a fazer. Então vamos lá. A primeira dica é sobre a produção. Você vai ter que reservar a maior parte do seu dia para produzir. Cerca ali de 4 horas por dia só para colocar a mão na massa. Se você for fazer as compras, né, de materiais, de insumos, pessoalmente, reserva um dia na semana só para você fazer isso. Naquele dia você já sabe, por exemplo, segunda-feira é dia de fazer compra. Isso vai valer também se você for fazer a compra pela internet, tá? Reserva um dia, determina ali quando que é o dia que você vai entrar e vai colocar o seu foco nessa tarefa. A dica número 3 eu já falei aí em vídeos anteriores, quando eu estava falando sobre envio de produto, é também escolha um dia que você vai fazer as suas entregas. Da mesma forma ali, se você for fazer pessoalmente ou se for despachar pela transportadora ou pelo correio, escolhe um dia que é o dia de fazer esse tipo de tarefa. Você também consegue colocar o foco e dividir melhor as suas horas de trabalho se você tiver um dia determinado, então, para fazer essas entregas. A quarta dica é sobre aí a divulgação dos teus produtos. Deixa as tuas publicações nas redes sociais já programadas, para você não ter que ficar pensando, ai, não publiquei nada hoje no meu Instagram, ai, não fiz aquela publicação no meu Facebook. Então, existem ferramentas dentro do próprio Facebook que você consegue deixar as publicações programadas. Existem para outras redes sociais outros tipos de ferramenta que você vai pagar às vezes muito pouco e vai deixar já de uma vez. Você vai reservar um tempo, um dia da semana, que você vai criar e já deixar tudo programado ali, que elas vão sair já nos tempos certos, tá? Exceção feita, claro, aos stories de coisa que você estiver mostrando o teu dia a dia, o teu ateliê, que você vai fazer ali na hora. Mas aquelas publicações que ela já tem data pré-determinada, já deixa tudo agendado para você não ter que ficar pensando nisso e não perder o bonde, né? Não perder a data correta de fazer a publicação. A dica número 5, ela é válida para os saques que você vai fazer das suas vendas, né? Então você tem lá um sistema de pagamento que a pessoa utilizou para fazer o pagamento, elege um dia no mês que você vai entrar naquele sistema e vai realizar o saque do dinheiro que está ali. A maior parte desse sistema de pagamento, eles demoram um pouco para poder
disponibilizar o dinheiro para você. Você pode até sacar com antecedência, mas você vai pagar por estar fazendo esse resgate antes do tempo. Então determina um dia. Isso vai fazer com que você consiga organizar melhor as suas finanças. Então olha para a tua planilha de custos e veja qual que é o melhor dia para você fazer esse resgate. Lembrando que leva às vezes 1 ou 2 dias para isso cair dentro da sua conta. Pensa em feriado, pensa em fim de semana, em tudo isso. Mas determina um dia no mês, né, para fazer isso, porque isso vai deixar muito mais rápido, muito mais prático e você vai conseguir se organizar melhor as suas finanças e não perder dinheiro fazendo esse saque. A dica número 6, verifique os seus e-mails e as suas mensagens ali pelos canais que você determinou para contato pelo menos 2 vezes por dia, tá? Isso para que você não perca nenhum pedido, não perca nenhum contato de cliente com você e já responde imediatamente aquele questionamento, ainda que você não tenha uma resposta certinha para dar. Então, por exemplo, um cliente ele quer saber quanto tempo que vai demorar para o produto dele ficar pronto. Se você não tem noção desse tempo, se você precisa perguntar, se você precisa ainda saber se o fornecedor vai te entregar algum tipo de produto, responde, manda uma resposta para o cliente, nem que seja assim, olha, eu vou verificar isso para você e já te retorno. Não deixe esse cliente esperando. A dica número 7 é mantenha os arquivos que você usa para trabalho separado por pastas no computador. Então você vai ter lá, por exemplo, a sua pasta de lembrancinhas, né, do teu ateliê. Se você usa o mesmo computador, por exemplo, para as coisas pessoais, então faz uma pasta só para isso. E dentro dessa pasta tenha uma pasta, por exemplo, com logotipo, a outra pasta com fotos, e dentro dessa pasta com fotos, uma pasta que tenha fotos de lembrancinha para casamento, fotos de lembrancinha para maternidade, ou separada por tipo de material. Organiza isso para ser fácil de você achar quando você precisar usar. E por fim, né, usa a velha e boa agenda, gente. Nada melhor do que uma agenda. Você pode usar uma agenda física mesmo, né? Ou você pode usar uma agenda do Google, por exemplo. É a agenda que eu uso. Eu consigo acessar ela pelo computador, eu consigo acessar ela pelo celular, eu consigo até compartilhar a minha agenda, por exemplo, com o meu marido, e ele fica sabendo dos compromissos que eu tenho, eu fico sabendo dos compromissos que ele tem. Você pode compartilhar essa agenda, por exemplo, se tiver gente que está te ajudando, ter uma agenda só de trabalho ali, ter compartilhado isso com elas. A nossa apostila tem um link aí para a agenda do Google, para você poder se organizar melhor. Agora eu vou falar como organizar o seu local de trabalho. Vão ser 6 dicas sobre esse assunto. Ter um local de trabalho mal organizado, além de fazer você perder tempo, pode fazer você perder dinheiro. Quando eu comecei, eu não tinha um ateliê montado onde eu pudesse ter as coisas todas guardadinhas, organizadinhas. As minhas coisas ficavam guardadas em caixa. Embora isso não seja desculpa, o fato de eu manter essas caixas não lá muito bem organizadas me fez comprar, por exemplo, material que eu não precisava, que eu já tinha, simplesmente porque estava bagunçado e eu não sabia o que tinha ali dentro. Então, independente da forma que você vá organizar as coisas que você vai usar para trabalhar com as lembrancinhas, seja dentro de caixa, seja dentro de uma sala, seja num espaço maior, num ateliê que você possa atender, numa loja, enfim, não importa. Tenha o espaço muito bem organizado para você poupar o seu tempo e principalmente para você poupar o seu dinheiro. Vamos ver então quais são essas dicas. A dica número 1 é separar o seu material por categoria. Então elege uma categoria e separe ele por categoria dentro de caixa, dentro de uma gaveta, numa prateleira, não importa a forma como você vai fazer, mas separa por categoria. Então, por exemplo, você vai guardar todas as suas fitas juntas, tudo que for fita vai ficar na mesma gaveta, na mesma caixa. Se você vai ter tesoura, elas vão estar todas no mesmo lugar. Você vai ter os tecidos todos no mesmo lugar. Cortadores todos no mesmo lugar. Fazendo dessa forma, você já vai direto, puxa aquela gaveta, ou puxa aquela caixa, ou já sabe em que prateleira que você vai encontrar o produto que você está precisando. A dica número 2 é separe as miudezas. É o caos quando a gente não tem aquele monte de coisinhas miúdas que servem, por exemplo, para decorar a lembrancinha, e elas estão espalhadas, estão bagunçadas, principalmente quando elas estão bagunçadas. Você não sabe a quantidade que você tem, você não sabe o que você tem.
Então, uma sugestão para isso, compra aquelas caixas organizadoras que tem quadradinhos, os nichozinhos, e separa ali. Separa os botões, separa alfinete, vai separar miçanga, todas elas devem ficar separadas dentro dessas caixinhas. Se você trabalhar com vários itens diferentes, várias coisas diferentes, mas do mesmo item, então, por exemplo, vários botões, você vai ter uma caixinha só com um botão. Ou então, se a caixinha for, se você tiver bastante, mas ela for grande, você vai ter metade da caixinha de botão, metade da caixinha de lacinho, por exemplo. Mas deixa as coisas assim organizadas, caixinhas com tampa transparente, elas facilitam, né? Porque você consegue saber o que tem dentro sem precisar abrir. A dica número 3, se você trabalha com tecidos, deixe eles enrolados. Por que eu tô falando isso? Porque os tecidos enrolados, eles amassam menos. Quando a gente guarda dobrado, vai ficar o vinco ali da dobra. Isso pode ser extremamente chato na hora de você trabalhar. Então, claro, se você não tiver espaço para guardar enrolado como guarda em loja, que são aquelas coisas enormes, você vai fazer algumas dobras e depois faz um rolinho, guarda enroladinho. É fácil de você identificar se isso estiver dentro de uma caixa, dentro de uma gaveta, e também evita que eles fiquem marcados, que eles fiquem com vinco, ou vão ter menos vincos do que se você guardar tudo dobrado. A quarta dica é sobre pincéis. Mantenha os seus pincéis limpos e organizados, tá? Eu já falei sobre isso. Se você esquecer ali de lavar o seu pincel depois do uso, ele pode endurecer, você pode perder esse material. Isso vai ser perda de dinheiro, tá? Dependendo do tipo de pincel, não é uma coisa que custa exatamente muito barato. Dependendo, tem pincéis que são bem carinhos, por sinal. Então, mantenha eles bem limpos e guardados. A melhor maneira que tem para guardar é dentro de um pote com as cerdas viradas para cima para eles não deformarem, tá? Mas você pode colocar também dentro de tipo um estojinho, assim, nunca com as cerdas viradas para baixo. A quinta dica é sobre tesouras. Eu já falei isso num outro vídeo, tá? Mas eu vou repetir. Guarde tesouras sempre bem amoladas, que é para você bem afiadas, para você poder não ter dificuldade para uso. E separa as tesouras, tem várias tesouras para usos diferentes. Então, por exemplo, a tesoura que você vai usar para cortar tecido, ela tem que ser diferente da tesoura que você vai usar para cortar papel. Uma dica aqui muito importante, se você vai trabalhar com feltro, não usa tesoura de tecido para cortar feltro, porque feltro cega a tesoura. Reserva, deixa aquela que você corta pano mesmo separado. E usa uma outra para feltro que você vai ter que amolar ela com mais frequência, provavelmente, tá? Então, mantenha elas sempre bem afiadas, bem amoladas e separadas ali por tipo, né? Por tipo de uso. Ah, e tem uma ali que eu chamo para uso diverso, né? Sabe aquelas coisas que você sabe que você vai usar a tesoura, você sabe que você vai estragar a tesoura, mas ainda assim você usa a tesoura para cortar? Então, tem uma tesoura separada só para essas coisas, tá? E a sexta dica é sobre o seu espaço de trabalho. Tenha uma boa mesa, uma bancada, que ela esteja livre para você conseguir trabalhar. E que ela seja feita de um material que seja resistente ali e que não tenha problema de pingar tinta, de você usar, por exemplo, uma cola quente ou um outro tipo de cola. Se você for precisar cortar alguma coisa usando estilete, por exemplo, é legal que você tenha aqueles protetores, né? Aquelas placas protetoras para corte que você coloca em cima da sua mesa para que não venha a estragar. E como dica bônus, que eu não tinha pensado, mas eu pensei nisso agora, acabou de trabalhar, guarda tudo e guarda cada coisa no seu lugar, que assim você consegue manter a organização, assim você consegue fazer com que o seu tempo renda mais e assim você consegue não se perder ali e não virar tudo de novo uma grande bagunça. Agora eu vou falar de organização da produção, tá? Então, por enquanto eu falei de como organizar tempo, organizar o teu local de trabalho e agora eu vou falar um pouco sobre a organização da tua produção. Para o processo de produção ele ser mais rápido, mais ágil, te poupar tempo, você precisa dividir esse processo em etapas, tá? E você precisa pensar no teu espaço, inclusive no teu espaço físico, como é que você vai dividir essas etapas do processo. E também ali se você vai ter gente para te ajudar ou se você vai ter que fazer tudo sozinha. A primeira coisa que você precisa ter em mente é olhar para o seu produto e pensar quantas etapas que existem no processo de produção dessa lembrancinha. Então vamos pegar aí, por exemplo, uma caixinha de MDF.
quantas etapas eu vou ter na produção dessa caixinha? Então, a primeira coisa, se ela vai ser pintada, por exemplo, o que eu vou ter que fazer vai ser lixar a caixinha. Isso já é uma etapa. Depois de lixar a caixinha, eu vou ter que limpar a caixinha, né? Da sujeirinha ali que ficou de lixar. Então, já é a segunda etapa. A terceira etapa, eu vou passar um primer na caixinha, uma base. Essa é a terceira. Depois eu vou pintar com a cor que eu escolhi. Se tiver mais de uma cor, é uma etapa para cada cor. Se tiver que colar um enfeite ou colar uma etiqueta, essa já é mais uma etapa. Então, toma nota de cada uma dessas etapas que você vai ter na produção da sua lembrancinha, para você ter uma ideia, uma visão bem clara de quantas delas você vai ter que fazer e qual vai ser o processo que você vai ter que usar e materiais que você vai precisar em cada uma dessas etapas. Aí você vai ter que olhar para o espaço que você tem disponível para fazer isso tudo que você vai ter que fazer para produzir as lembrancinhas. E de repente você vai precisar fracionar então o seu pedido para que você possa conseguir fazer tudo de uma forma que você não se atrapalhe. Então eu vou dar um exemplo que acontecia comigo. O espaço que eu tinha do meu ateliê permitia que eu fizesse até 30 caixinhas pequenas, tá? Caixinha assim pequenininha de MDF. Mais do que isso, eu não conseguia, me atrapalhava porque eu não conseguia produzir, né, pintar a caixinha, porque ela precisava de um tempo para secagem. Então, quando eu recebia um pedido de 50 itens, eu pintava 30, deixava ali secando. Isso não comprometia o meu espaço de produção, tá? Que eu poderia estar fazendo outras coisas para esse pedido. E depois eu pegava as outras, quando aquelas 30 estavam secas, eu pegava as outras 20, pintava, deixava secar. Depois eu pegava aquelas 30 novamente e ia para a próxima etapa de produção delas. E assim por diante. Dessa forma, eu não comprometia ali o meu espaço de produção. Outro ponto importante, e que eu já dei uma dica aí antes, é você deixar todo o material que você vai usar preparado. Então, por exemplo, as minhas lembrancinhas todas eram embaladas em saquinhos de celofane com fita de cetim. Eu já deixava ali o saquinho de celofane separado, as fitas de cetim separadas, para poderem ser usadas em cada uma delas. A mesma coisa com os cartõezinhos, já deixava tudo pronto, separado, cortado, para poder usar. E se você contar com a ajuda de alguém, você já pode deixar, dividir as etapas e deixar cada pessoa responsável por uma delas. Espero que você aproveite essas dicas de organização do tempo do teu local de trabalho, que te ajude a ganhar mais dinheiro aí com brindes, lembrancinhas. Lembrando que esse curso ele tem uma apostila para você poder acompanhar todo o curso, uma apostila que vem com planilhas, que vem com material de apoio e que você pode consultar em qualquer momento aí, se você tiver alguma dúvida. O link para você comprar essa apostila está aí embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho para receber as notificações e se ficou com alguma dúvida, qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima!